Todas as atenções voltadas para a Câmara dos Deputados, porque ainda hoje deve ser votada a urgência do PL da anistia. Quem está acompanhando tudo de perto tem mais informações a respeito disso é a nossa repórter Vitória Bel, que chega ao vivo, direto do Congresso Nacional, e vai nos dizer qual é a perspectiva, a projeção para as próximas horas. Vai ser votado hoje, Vitória Abel. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a previsão agora dos líderes da Câmara é sim que essa urgência seja votada ainda hoje, mas os líderes ainda estão reunidos com o presidente da Câmara, Hugo Motta, justamente debatendo esse projeto da anistia a presos e condenados por tentativa de golpe, debatendo o texto da anistia e também a possibilidade de pautar a urgência, mas depois discutir um mérito diferente para essa proposta. O que a gente tem por enquanto é que muito provavelmente isso deve ser votado e pautado numa sessão que vai ser chamada para daqui a pouquinho, a partir das 8h30 da noite. Isso também já foi anunciado no sistema aqui do Legislativo, o Infoleg parlamentar, mas a gente ainda não sabe exatamente a pauta que será publicada por Hugo Motta. Em relação ao mérito dessa proposta, a gente lembra que a oposição, o PL, insiste em pautar um texto da anistia que seja ampla e geral, inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro entre os perdoados por tentativa de golpe e além daqueles que participaram das manifestações em 8 de janeiro de 2023. Um perdão que seria total. Temos o contato com a Vitória Bel, daqui a pouco ela volta com outras informações. Eu já quero chamar, a mensagem está passada, probabilidade de votação hoje da urgência do PL da anistia e eles estão reunidos nesse momento. O presidente Hugo Motta com os líderes partidários para decidir não só o texto, mas também se votam ou não votam hoje a urgência do PL da anistia. Provável que sim. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Hoje conosco, Dora Kramer, Túlio Nassa e professora Priscila Silveira. Bem-vindos todos. Deixa eu começar com a Dora Kramer. Como é que você está vendo esse momento, Dora? Os líderes, as pessoas importantes da Câmara dos Deputados estão reunidas. O que vai sair dessa reunião? Boa noite, Koba. Boa noite, Túlio, Priscila. Boa noite a todos. Koba, que pergunta é essa? Você quer que eu adivinhe que vai sair da reunião? Não tenho a mais pálida. O principal que precisa sair é o texto, porque antes de se decidir se vota a urgência ou se não vota a urgência, a que texto será pedido essa urgência, né? Ou também eles podem decidir ali, achar que o texto, como o mérito não vai estar em questão, vota-se uma urgência, faz um texto que não necessariamente tem acordo, e aí depois deixa a urgência ali pronta. Agora, o que a gente vai observar nessa votação? É como é que ficou aquela confusão, Koba, lembra ontem, do PT, que fez um acordo, depois que recuou do acordo para votar a PEC da blindagem, e aí ficou aquela coisa mal parada, porque o PT encaminhou contra, 12 deputados votaram a favor, e aí o PL promete retaliar. Então, nessa discussão da urgência, eu acho que aí sim vai estar embutida a resolução ou não dessa confusão. Deixa eu chamar também a Priscila Silveira. Priscila, quero também a sua opinião sobre isso, porque nesse momento é um momento de acordos, né? Quando há uma reunião de líderes, oposição, governistas, o presidente, o centrão, provavelmente esse tema está sendo debatido com muitos outros acordos, propostas na mesa, né? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Koba, boa noite, Dora, Túlia, toda a nossa audiência. Koba, a gente vê ali uma queda de braço, inevitavelmente, mas o que está aqui no cerne da questão é se essa anistia vai ser dada de forma ampla, que é o que quer ali o PL, discutindo inicialmente ali a questão da elegibilidade ou não do Bolsonaro, que foi colocada recentemente, aí a prova, e também há o Hugo Motta, a necessidade dele controlar essa balança, tendo em vista que eu acho que ele não tem, nesse momento, vontade nem interesse de brigar de frente ali com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que há pouco, né, condenou o ex-presidente, e se houver essa pauta aí da anistia de forma ampla, vai bater de frente com o STF, e aí uma questão mais moderada para essa anistia, que é um perdão ali dado
pelo Poder Legislativo seria ponderar a quantidade de pena, fazendo ali, né, um balanço numa diminuição de pena, tendo em vista que, inclusive, se ela for votada ali de forma ampla, vai ter mais problemas com aquelas pessoas que também já foram julgadas anteriormente pelo 8 de janeiro. Então, a gente precisa aguardar. Colocando aí nessa urgência, eu acho que num primeiro texto, para trazer, então, essa votação, depois vai se discutir, né, levando aí essa queda de braço, se vai ser ampla, se vai ser geral, lembrando que o STF, ele faz o controle de constitucionalidade da anistia, muito embora ela seja dada pelo Poder Legislativo. Túlio Nassa, eu quero também a sua opinião, bem lembrado pela Priscila, tem também esse debate, né? Que tipo de anistia será? Se vai ser essa tal anistia ampla, geral e restrita, ou se será a anistia light, que seria uma espécie de diminuição de pena, né? Qual tem mais probabilidade? Como é que você está vendo esse debate todo, hein? Túlio Nassa. Olha, Koba, boa pergunta. Boa noite, Koba, boa noite, Dora, boa noite, Priscila, boa noite, audiência da Jovem Pan. Koba, eu não tenho bola de cristal, mas eu vou me recorrer aqui a Otto von Bismarck, chanceler alemão, que dizia que a política é a arte do possível, né? Qual é o possível aí? Que tipo de anistia seria possível na arte da política? Veja, nós precisamos olhar para o fiel da balança. Quem é o fiel da balança? É o Centrão. Por quê? Porque com os votos do Centrão, a anistia pode ir ao encontro do que quer a oposição, que é a anistia ampla, geral e restrita, ou ao encontro do governo, que é a não anistia, na sua mínima potência. Mas então, o que de fato busca o Centrão? Primeiro, como bem destacou a Priscila, o Centrão tem um obstáculo grande, que se chama Supremo Tribunal Federal, e não quer ficar mal com o Supremo Tribunal Federal. Então, não me parece, nesse sentido, que seja possível passar uma anistia ampla, geral e restrita. Mas, de outro lado, o Centrão também está de olho no bolsonarismo. Por quê? Por causa da aliança político-partidária para 2026. Então, por essa razão, Koba, me parece que essa votação apenas pela urgência é um balão de ensaio, é um tempo que o Centrão precisa. Para quê? O que deve estar aí nos bastidores? A tão esperada reunião do governador Tarcísio com o presidente Bolsonaro. Exatamente, porque dessa reunião pode sair um compromisso de Jair Bolsonaro de apoiar um candidato nessa aliança centro-direita. E aí sim nós teríamos uma versão de anistia que atenderia o fiel da balança, que é o Centrão. De um lado ele teria o apoio de Jair Bolsonaro e de outro ele não agrediria muito o Supremo Tribunal Federal. Muito embora eu não tenha bola de cristal, essa seja uma mera opinião, mas é uma opinião possível de acordo com a arte da política. Opinião qualificada de todos os nossos comentaristas que daqui a pouquinho voltam a analisar esses fatos que vêm de Brasília. Agora quem está de volta é a Vitória Bel. Estava falando justamente sobre o clima nesse momento na Câmara dos Deputados, a discussão toda pelo PL da anistia, a urgência que pode ser votada hoje ainda. A Vitória Bel está de volta para concluir as informações a respeito disso. Vitória. Isso mesmo, Kobayashi. Eu trago uma informação que acaba de chegar. O presidente Hugo Motta acabou de afirmar nas redes sociais o seguinte: vamos hoje pautar a urgência de um projeto de lei do deputado Marcelo Crivella para discutir o tema, que seria o tema da anistia. Se for aprovado, um relator será nomeado para que possamos chegar o mais rápido possível a um texto substitutivo que encontre o apoio da maioria ampla da Casa. Como presidente da Câmara, minha missão é conduzir esse debate com equilíbrio, respeitando o regimento interno e o colégio de líderes. Portanto, o Hugo Motta confirmando a pauta da urgência da anistia ainda hoje. O que ele está dizendo é que o mérito desse texto será abordado depois com a definição de um relator. E daí a gente volta ao que vocês estavam comentando. O Centrão tem defendido uma redução de penas. E quem entrou nesse debate hoje da redução de penas foi o governo. O governo, Palácio do Planalto, decidiu entrar nessa costura para um texto alternativo à anistia, um texto que seja de redução de penas. Isso porque os governistas passaram a enxergar nessa redução de penas também uma derrota da anistia, porque eles afirmam que é menos pior. Então, uma redução de penas é muito melhor do que se aprovar uma anistia ampla e geral. Esse passou a ser o pensamento do Palácio do Planalto. E hoje, inclusive, o presidente Lula
em uma reunião com líderes da base, afirmou o seguinte, lá no Palácio da Alvorada, em um almoço: eu não vou ser contra a redução de penas caso isso seja pautado. E lembrou a esses líderes que ele já foi preso e condenado e sabe o quão difícil é ser preso. Então, já mostrando uma postura um pouco diferente do governo, que vinha batendo mais de frente em relação a esse tema. O governo, então, portanto, está na mesa de negociação para esse texto alternativo. Kobayashi. Perfeito, a gente já volta com você, Vitória, que tem informações também a respeito da PEC da blindagem de ontem, voto secreto e tal, mas antes eu quero ouvir a Dora Kramer sobre essa notícia trazida agora pelo presidente da casa. Dora Kramer vai pautar a urgência e depois ver o texto. E aí, Dora? Observa bem, ele vai votar um texto do Marcelo Crivella, portanto, o Marcelo Crivella nem é senador mais, não lembro mais, mas é um texto que a gente não sabe ainda qual é, um texto que já estava lá. Você vê que é um texto que vai ali só para justificar a urgência. Por quê? Logo em seguida, como a Vitória trouxe, ele diz: depois de aprovada a urgência, aí escolhemos um relator e será negociado, conversado e talvez votado um texto substitutivo a esse do qual se fala agora, que é o do Marcelo Crivella, que eu não sei qual é o teor, mas é um texto que certamente estava ali pronto, né? Então, é isso. Agora, quanto ao presidente Lula, a anistia realmente ele não abraça, e hoje ele deu uma entrevista para a BBC. Nessa entrevista foi perguntado se ele vetaria a anistia caso aprovado, e ele disse que sim, que vetaria a anistia. Então já teria o obstáculo do veto do presidente, obstáculo depois no STF, enfim, é obstáculo para a anistia geral, obstáculo para todo lado. Agora, ele não vai desistir e vai querer, por meio de emenda, fazer algum tipo de manobra que inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro, disso você pode ter certeza. Acompanharemos. Vamos voltar para Brasília com a Vitória Bel, que ela tem informações também a respeito de um outro tema que voltou a ser discutido, debatido, que é o voto secreto, que consta no texto da PEC da blindagem, aprovada ontem em 2 turnos na Câmara dos Deputados. O que está rolando sobre isso aí, hein, Vitória Bel? Tem uma manobra também envolvendo os parlamentares do Centrão a respeito do tema, é isso? É isso mesmo, Kobayashi. Eu vou falar sobre esse assunto mais rapidinho, como a Dora comentou sobre a questão, o conteúdo do texto do deputado Marcelo Crivella, é o seguinte: o texto prevê anistia aos participantes das manifestações reivindicatórias de modificação política ocorridas entre 30 de outubro de 2022 e o dia da entrada em vigor dessa lei. Portanto, é um texto bem simples, que só tem esse parágrafo e que prevê anistia para participantes de manifestações em geral. Então, é em cima desse texto que o Hugo Mota vai trabalhar junto com os demais líderes.